Os caracteres gerais, então, dos espíritos que estão na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, é uma predominância da matéria sobre o espírito. O que isso significa? São espíritos ainda muito materialistas, não conseguem vislumbrar uma vida após essa vida corpórea, né? Não existe, não consegue ainda identificar, entender ou aceitar ou acreditar que possa existir uma vida após essa vida corporal, né? Eles têm uma predominância do mal, ainda existe muita ignorância, muito orgulho, muito egoísmo, ou seja, todos os tipos de paixões. Estão me ouvindo, Jô? Estou ouvindo, sim. Ah, ótimo. Ainda predomina ainda nesses espíritos que estão na terceira ordem, né? Então, a inteligência dele ainda é bastante rudimentar, né? Uma inteligência ainda muito pequena, muito imatura, né? Essa é a palavra mais certa. Eles têm um pouco conhecimento da ideia de Deus, conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos de vidas passadas. Isso causa esses espíritos da terceira ordem muito sofrimento, um sofrimento real. Por quê? Porque eles estão muito apegados a essa vivência do plano físico. Então, o que eles vivem aqui nesse plano físico fica muito registrado na mente deles. Então, à medida que esses espíritos vão reencarnando, os sofrimentos que eles sofreram em outras vidas ainda fica muito registrado, e eles sofrem de fato, embora não lembrarem, né, do que aconteceu, mas eles sentem sofrimento, eles sentem mais angústia, sentem mais sofrimento, porque assim, está muito registrado nesses espíritos, né? A 10ª classe, que é a primeira classe lá do topo, embaixo da pirâmide, né? Ou seja, a primeira classe, quando a gente começa a fazer a evolução, né? Então, ela vai ser a primeira, mas não é a primeira classe de evolução, é a primeira por existir como primeira de existência. Ela é predominante pelos espíritos impuros, né? Como a gente estava falando, eles são inclinados ao mal, e eles fazem objetos das suas preocupações, principalmente matutando, ou seja, pensando em como fazer o mal para alguém. É o que eles mais se preocupam, né? Então, são espíritos que dão conselhos para as outras pessoas de forma a pensar que aquilo pode prejudicar. Como que eu posso prejudicar fulano? Então, eles tentam trabalhar, esses espíritos estão encarnados, eles trabalham sempre visando a forma de tirar vantagem dos outros, a forma de provocar o mal nos outros, a forma de promover entre as pessoas do seu meio ou não algum tipo de discórdia, algum tipo de desconfiança, sabe? Maneiras mesmo de enganar as pessoas. Então, são os espíritos impuros, né? E quando eles estão encarnados, né, os seres vivos, eles constituem muitas mostram esses vícios geradores de paixões, vícios degradantes, né, como excessivo tendência para a sensualidade, a crueldade, a hipocrisia, né? Então, todos esses tipos ainda de vícios, né, bem primários, eles estão muito vivos nos espíritos impuros. São os espíritos que ocupam a 10ª classe, que é a primeira que começa a subir no processo de evolução, né? A próxima, que é a 9ª classe, que já são dos espíritos levianos. Os espíritos levianos, eles são ignorantes, maliciosos, eles são irrefletivos e sombeteiros. Então, eles sempre são levados para esse lado. Olha sempre tudo que acontece pela malícia, não reflete para falar, para fazer as coisas, zombam de tudo, né? Eles mentem, assim, com muita tranquilidade, muita naturalidade, como que aquilo fosse natural para eles. Então, a virtude, a postura desses espíritos levianos, como o próprio nome fala, é uma postura leviana. Não são espíritos que você possa confiar, quando encarnados, são pessoas que inspiram muita desconfiança, que ainda fazem muitas trapaças, que
gostam de induzir as pessoas de forma maldosa. Então, são espíritos que, dentro do mundo espiritual, existe uma classe espiritual desses espíritos que a gente conhece aqui como os duendes. É interessante a gente ver isso. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 113. Uma das classificações, quais são os tipos de espíritos que nós comumente conhecemos, né, nas fábulas, principalmente nas fábulas, eles são reais, os duendes. Eles são esses tipos de espíritos levianos, que ocupam ainda essa faixa evolutiva, que estão ainda nessa faixa evolutiva. Então, eles são os duendes ou os gnomos, né? Ou alguns também falam de diabretes. Então, eles são, só para a gente ter uma noção, que são os tipos de espíritos que estariam aqui na 9ª classe, que é a classe dos espíritos levianos. E hoje, meus irmãos, nós vamos parar aqui, porque a gente já está chegando na nossa hora.